Saudações cordiais, sejam bem-vindos a mais um número do programa Praça Financeira. Hoje vamos falar sobre a fiscalidade, sobre as empresas, dos incentivos, impostos e competitividade. Começamos, como habitualmente, por ver algumas notícias que marcaram a atualidade financeira nacional nos últimos dias. Enquadrado na celebração dos 20 anos da Bolsa de Valores de Cabo Verde, esta promoveu um seminário sobre interesse do mercado financeiro de capitais. A ideia é partilhar casos de sucesso, conhecimento técnico e científico e refletir sobre o papel dos mercados de capitais e financeiros no desenvolvimento da economia. Foi criado um plano de comemoração dos 20 anos da Bolsa que vai de janeiro a dezembro. Com a rúbrica denominado 20 anos de Bolsa, mensalmente se discute um tema de interesse do mercado de capitais cabo-verdiano. Essa rúbrica tem o alto patrocínio do gabinete do governador do Banco Central e é feita sempre em parceria com uma instituição do ensino superior no país e, neste caso, com a UNICEF. A ideia é que, a seguir a cada evento, saia daí um produto para a Bolsa e para o mercado no seu todo. Esta edição visa juntar os intermediários financeiros, os brokers, convém aqui referir que em Cabo Verde quem faz intermediação, ou seja, quem faz o papel dos brokers, que são as entidades gestoras de valores mobiliários, são os próprios bancos. E aqui queremos juntar-os todos ao mesmo sítio para, em conjunto, refletirmos sobre aquilo que já fizemos até agora, mas acima de tudo aquilo que temos que fazer. E aquilo que nós queremos é que devemos aproveitar a era digital, a inovação tecnológica para darmos um salto visando melhoria e aumento, acima de tudo, da liquidez do mercado de Bolsa. A Bolsa só é útil se for capaz de responder às ansiedades das comunidades. As comunidades não são apenas empresas, também são as pessoas, as suas freguesias, etc. E a juventude entra em vários domínios, logo a partir da parte de formação. A grande ambição do governo é desenvolver Cabo Verde e, para tal, segundo Elísio Freire, precisamos de empresas que produzam recursos humanos de qualidade com um sistema financeiro que possa ser a base desse crescimento económico. E a Bolsa de Valores de Cabo Verde tem de ser dinamizado no sentido de ser, de facto, uma das fontes de financiamento das empresas e da economia cabo-verdiana. E nós consideramos que queremos almejar a praça financeira, temos que redinamizar, dar credibilidade, acima de tudo que a Bolsa possa fornecer informações fidedignas às empresas, à sociedade, que haja uma intermediação de qualidade para que todo tipo de investimento possa de facto ser investimento produtivo. A nossa ambição é que a praça financeira possa servir de facto de suporte ao nosso grande objetivo, que é desenvolver Cabo Verde como um país plataforma de prestação de serviço no Atlântico Médio. Passa pelas pequenas, médias e... Não, passa por todos os tipos de empresas, as pequenas, médias, micro, grandes empresas, e é neste quadro que é preciso adaptar o sistema de financiamento de todo o sistema de financiamento à economia. Os resultados de cada edição irão servir para estudos e recomendações para a elaboração do Plano Estratégico Global do Mercado de Capitais cabo-verdiano, posicionando Cabo Verde na vanguarda enquanto praça financeira internacional. O protocolo do ecossistema de financiamento à economia é considerado um pacto entre as instituições financeiras, o governo e o setor privado e que poderá conduzir a economia cabo-verdiana a um novo paradigma, melhorando o ambiente de negócios e estimulando o crescimento da economia pela via do empoderamento do setor privado. Nós queremos mudar o status quo, queremos duplicar a dinâmica de crescimento do mercado da economia e estamos a contar com uma forte parceria de bancos comerciais. O Governo vai acompanhar a evolução deste produto regularmente, juntamente com as câmaras de comércio, em função da evolução do mercado. Nós estamos disponíveis para ajustarmos o modelo. O protocolo visa colmatar as lacunas relativas ao financiamento do tecido empresarial através de um conjunto de mecanismos de apoio financeiro às empresas cabo-verdianas. Para o efeito, foi criada uma linha de crédito com o financiamento dos bancos e a partilha de riscos pelo Estado, até ao limite de 5 milhões de contos. Abaixo de 40 mil contos, os bancos comerciais podem financiar com o apoio do Estado, quer em termos de garantias, como em termos de bonificação. Neste momento estamos a cumprir uma das grandes reivindicações do setor privado em Cabo Verde. Se o problema do acesso ao financiamento às empresas cabo-verdianas não se encontrar uma solução, dificilmente as empresas cabo-verdianas poderiam cumprir o seu papel que lhes é devido no quadro do sistema econômico,
antes de mais, criar emprego. O Governo sempre disse, na sua legislatura, a criação de cerca de 45 mil empregos. Isso só é possível com a participação das empresas. Os bancos terão agora o papel de analisar os projetos e avaliar os riscos. Ao Governo cabe o papel de partilhar os riscos segundo a avaliação feita pelas instituições financeiras. O que nós não queremos é ter aqui agentes públicos e políticos a apreciar ou avaliar o risco. Se temos um sistema bancário com a cobertura em todas as ilhas de Cabo Verde, com uma experiência em matéria de avaliação de riscos, por que custar a de criar uma nova instituição para fazer a mesma coisa? Então, é melhor termos parcerias, usar a capacidade instalada, o know-how para o efeito e evitar aqui o efeito também da politização na avaliação dos riscos. Gerir riscos é gerir riscos. O Estado entra supletivamente como garante da operação, bonificando, desde que os projetos tenham qualidade e sejam aceitos por quem domina o negócio da avaliação de risco. E às câmaras de comércio, a tarefa de divulgar as medidas e os incentivos constantes do protocolo. Passamos agora ao nosso espaço de entrevista. O tema de hoje é a fiscalidade sobre as empresas, incentivos, impostos e competitividade. Temos connosco nos estúdios a nossa convidada, a doutora Lisa Vaz, Diretora Nacional das Receitas do Estado. Seja bem-vinda. Obrigada. Nós gostaríamos de lhe perguntar, para já, obrigado por estar aqui para nos ajudar um pouco a entender as questões da fiscalidade e dos impostos. Começamos por lhe perguntar quais são os tipos de impostos que temos em Cabo Verde. Bom, antes de mais agradecer, porque também isto é um ato de cidadania, não é? Ao mesmo tempo estamos aqui a ajudar a esclarecer o sistema fiscal, que é bom para as empresas e para o ambiente de negócios. Em Cabo Verde, o nosso sistema está estruturado um conjunto de impostos. Temos sobre os rendimentos, quer das pessoas coletivas, que é o IRPC, que entrou em vigor em 2015, o IRPS das pessoas singulares. Depois temos os impostos sobre os bens e consumo, que é o IVA. Temos os impostos que incidem na transação internacional comercial, que são os direitos de importação e a taxa comunitária. E temos outros impostos adicionais, que é o caso do imposto do selo, e ainda há um conjunto de tributos municipais, que é o caso do IUP. Mas, essencialmente, para as empresas tem maior importância, digamos assim, o IRPC, que incide sobre o lucro, o IVA, que incide sobre as transações, as compras de bens e serviços e as importações, e o IRPS, no que refere às retenções na fonte relativamente aos seus trabalhadores. Essencialmente são estes. Portanto, o IRPS e o IRPC vêm a substituir o antigo IUR. Exatamente. Com a reforma de 2015 separou-se, o IUR era único, que incidia sobre o rendimento quer das empresas, quer das pessoas singulares, mas a partir de 2015 passamos a ter um quadro fiscal mais claro, com distinção IRPC, pessoas coletivas, e IRPS, pessoas singulares. E como é que são tributadas as empresas em Cabo Verde? O que é levado em conta? Qual é a base? Bom, por força da Constituição, a regra é a tributação sobre o lucro. É o sistema geral, portanto, as empresas que estão enquadradas na contabilidade organizada, quer dizer que devem fazer o seu balanço entre aquilo que é o proveito e o custo, e a taxa, os 25%, incide sobre o rendimento. Depois, paralelamente, temos o regime simplificado, que é o regime das pequenas e médias empresas, o chamado REMP. Essas são tributadas por um tributo único simplificado, que é uma taxa única de 4%, que no fundo substitui todos estes impostos que eu mencionei anteriormente, portanto o imposto sobre o lucro, o IVA, a retenção sobre os trabalhadores e também a contribuição para a segurança social. O orçamento de 2018 trouxe alguma novidade? Trouxe alguma novidade a nível empresarial? Em concreto, o quê? Bom, regra geral, o Orçamento de Estado tem sempre medidas fiscais. Tem sido uma tradição. Este ano não foi exceção. E, de facto, houve um pacote no sentido de reforçar a competitividade das empresas. E posso mencionar, a título de exemplo, a revogação de imposto de selo nas transações, operações societárias, porque antes eram tributadas em selo, no caso de uma fusão, de uma cisão. Portanto, removeu-se este imposto no sentido de simplificar e agilizar os negócios jurídicos. Introduziu-se uma dedução do autofinanciamento por forma a potenciar as empresas a autofinanciarem-se.
Houve também um conjunto de medidas para incentivar a criação de emprego, os estágios, sem falar também no conjunto de incentivos fiscais para promover alguns negócios específicos, como, por exemplo, os transportes turísticos, não é? Na importação de um conjunto de veículos que visa atuar no nicho específico do mercado, que é permitir que os nacionais consigam construir uma frota para fazer aqueles circuitos turísticos no Sal e na Boa Vista ou noutras ilhas com essa atividade por excelência. E por falar de incentivos, como atrair novos negócios, competitividade para novas empresas através dos incentivos fiscais? Quais seriam esses incentivos? Bom, o nosso Código Fiscal de 2013 já contém um conjunto amplo e exaustivo de incentivos fiscais de uma forma transversal, aplicáveis a diversos setores, à indústria, energia renovável, ao turismo, à questão da saúde e, portanto, penso que em termos de legislação, Cabo Verde está relativamente balizado de uma forma adequada para incentivar as empresas a promover negócios. Do ponto de vista legislativo, mas também do ponto de vista administrativo, é importante criar alguns incentivos no sentido de facilitar a vida do empresário com o fisco, criando meios de interação mais diretos, simplificando os processos, permitindo reduzir os tempos, reduzindo os tempos dos reembolsos do IVA e, portanto, eu acho que isso tudo no seu pacote, no conjunto, acabam por ser medidas que estimulam e incentivam os negócios, porque a fiscalidade não pode ser um entrave, não é, à questão empresarial, antes pelo contrário. Existe algum tipo de financiamento às pequenas e médias empresas, aquelas que operam nas áreas que o Estado tem, portanto, maiores interesses? Portanto, estou-me a referir, por exemplo, ao turismo, às energias renováveis, por aí fora. Portanto, existe algum tipo? Existe. O Código dos Benefícios Fiscais já contém um pacote, por exemplo, está balizado com crédito fiscal para estes setores. É um conjunto de setores considerados chave ou os tais cluster, ou são aqueles setores que o Estado quer promover. E associado a essa ideia, criou-se um conjunto de incentivos fiscais que gravitam à volta destes setores. O crédito fiscal é um exemplo deles. Há toda a questão de facilitar o financiamento em termos de isenção do selo. Existe também um conjunto de isenções na importação de todos os materiais que são importantes para alocar aos projetos, quer de indústria, quer de energia renovável. Portanto, eu penso que nesta perspectiva o regime está bem concebido, os investidores dispõem de várias medidas. Agora, é importante conhecê-los, não é? Se calhar aqui é que está o desafio da informação, no sentido do gestor e do investidor estar ciente de que mecanismos é que a legislação cabo-verdiana dispõe para facilitar o seu negócio do ponto de vista fiscal. Pois, quanto à informação, existe muitas vezes vontade de investir, mas também existe algum desconhecimento. O que é que as empresas devem fazer para atenuar a sua carga fiscal? Antes de mais, informarem-se, não é? Conforme estávamos a pensar há bocado, qualquer operação que uma empresa faça tem um impacto fiscal. A contratação de um trabalhador tem impacto fiscal, um financiamento tem impacto fiscal, a venda de um ativo tem impacto fiscal. Portanto, é necessário fazer este planeamento previamente, por forma a apurar a contingência ou que risco que eu posso ter do ponto de vista da fiscalidade e estar bem informado e ciente destas consequências. Por outro lado, para atenuar é preciso conhecer este conjunto de incentivos fiscais. A majoração de custos com contratação de jovens, o investimento permite reduzir a fatura fiscal, os donativos, portanto, tudo o que seja contribuições às associações juvenil ou que se dedicam ao desporto, ou à caridade ou à solidariedade social, são ações que permitem reduzir a fatura fiscal, daí que é importante conhecer, esclarecer, para que se possa operacionalizar. Bom, a falta de informação às vezes leva as pessoas a terem uma tendência, às vezes cultural ou não, de fugir ao fisco, de fugir... Portanto, o que é que nos pode dizer sobre esse aspecto? Portanto, como é que isso se processa em Cabo Verde? Há muita fuga ao fisco? Temos alguma. E é relevante. E, de facto, o desafio do Estado e, sobretudo, da Direção Nacional de Receitas do Estado é precisamente combater essa fuga e reduzir esse gap que em 2015 foi identificado em cerca de 40% no tocante ao IVA. E o que é que leva as pessoas a fugir ao fisco?
Eu acho que culturalmente temos não é culturalmente o povo latino, e nós somos um povo latino, não tem essa sensibilidade para o pagamento dos impostos, ao contrário dos norte-americanos, que têm muito orgulho em dizer I pay my taxes. É preciso fomentar essa consciência civil e isto faz-se desde pequeno. Nós temos um programa de cidadania fiscal, precisamente para ajudar os jovens a criar essa consciência, mas isto é algo que nós vamos colher, é um fruto que nós vamos colher a longo prazo, quando estes jovens estiverem no mercado. No entretanto, nós temos de introduzir medidas rápidas para colmatar essa fuga e esse déficit, e passa, por um lado, pela cidadania fiscal, no sentido de informar. Ainda hoje temos várias sessões programadas para este mês. Tivemos uma sessão de esclarecimento do IVA, porque nunca é demais os operadores estarem informados sobre como fazer, como reportar, como pagar os impostos e a conhecer bem a legislação e, sobretudo, também do ponto de vista administrativo, fazer com que a máquina seja mais eficiente, que seja fácil pagar os impostos em termos de tempo, em termos de mecanismos, por forma a dissuadir que a pessoa não vai pagar porque é muito complicado, ou porque demora muito tempo, ou porque não há sistema. Portanto, isto tudo também condiciona a atitude de querer pagar. Se juntarmos uma boa divulgação fiscal da legislação, a administração fiscal estiver dotada de meios adequados para que o cumpridor consiga fazer a tempo e de forma eficiente. E, por outro lado, também dar sinal de que a administração fiscal está presente no sentido de punir aqueles que não cumprem, para que se introduza o sentimento de Estado, não é? Porque, de facto, aqueles que cumprem têm esse sentimento. Eu cumpro, mas, de facto, o João está ao lado, não cumpre. E é importante que o Estado se faça sentir neste instante e gerar aquele sentimento de proteção que, de facto, está a olhar e consegue distinguir o cumpridor do incumpridor. E as medidas da presença do Estado através da administração fiscal é importante no sentido de dissuadir os comportamentos de fuga e, de facto, deixar a mensagem que há um preço, não é? Quem não paga, depois tem consequências essas têm que ser efetivadas e levadas até ao fim. Tem havido muitas reclamações por parte das empresas e dos empresários cabo-verdianos em relação à carga tributária? Sim, mas eu acho que com informação, quando temos informação, é possível desmontar esse quadro. Fizemos um estudo há pouco tempo sobre a competitividade fiscal e ficou claro que Cabo Verde não tem uma carga tributária excessiva. Portanto, dentro do grupo dos países dito comparáveis, estamos perfeitamente enquadrados, e o estudo do Doing Business também permite-nos chegar a essa conclusão, que nós não temos a carga tributária mais excessiva. Evidente, se for possível simplificar, iremos fazê-lo. Estamos a trabalhar nesse sentido, mas antes é preciso que, de facto, a base tributária seja alargada, ou seja, que todos aqueles que têm que pagar, que o façam. Só desta forma é que é possível aliviar a carga tributária. Para além da incubação e da orientação às pequenas e médias empresas, considera que é necessário uma formação aos gestores para que eles possam estar mais habilitados a compreender as questões da fiscalidade? Hoje em dia é fundamental. A ferramenta da fiscalidade, o Cabo Verde evoluiu muito nos últimos anos, não é? Quase que não se falava há 10 anos da questão fiscal. Praticamente era o que o fisco impunha e ele pagava-se. Hoje em dia é muito importante estar balizado destes conhecimentos, quer da contabilidade, ter uma contabilidade clara, adequada, que consiga espelhar a realidade das empresas, mas que o gestor também consiga perceber a questão das contingências fiscais, que é fundamental porque pode pôr um negócio em risco. Se eu estou a conceber uma operação, imagine, de internacionalização, eu tenho que perceber qual é o sistema fiscal que eu vou encontrar no país do destino de investimento, sob pena de comprometer toda a operação. Fala-se muito ultimamente da arbitragem tributária. Primeiro explica-nos o que é isso, portanto, o que é que representa e para quando? Bom, a arbitragem tributária é um meio alternativo de resolução de conflitos entre o contribuinte e o Estado, a administração fiscal. Regra geral, a tradição são os tribunais, não é? Posso dizer que a relação fiscal é tripartida, o contribuinte, a administração tributária e, como último recurso, os tribunais. Com a arbitragem tributária vai-se dar ao contribuinte uma alternativa para resolver esse conflito sem que seja pela via judicial. Tendencialmente, os sistemas fiscais são todos dotados desse meio alternativo e é um meio mais célere, porque permite que as questões sejam dirimidas de uma forma mais rápida e não ter que esperar aquele tempo
tradicionalmente os tribunais demoram, se bem que no caso, por acaso, da Justiça Tributária tem sido relativamente eficiente nas decisões judiciais, mas é sempre uma alternativa e fica bem em termos de oferta ao investidor externo que queira investir em Cabo Verde, saber que tem mais uma meio alternativa à sua disposição, reforça a segurança no sistema. E quais são os meios para evitar a dupla tributação, se é que existe? Existe. Neste momento temos um mecanismo interno. Portanto, nós, desde 2015, como eu disse, com a reforma fiscal, nós adotamos um sistema do lucro mundial, muito rapidamente. Posso explicar que é um sistema que tributa os rendimentos obtidos em Cabo Verde e fora de Cabo Verde. Isso significa que, potencialmente, eu posso ter situações em que o investidor está em Cabo Verde porque está a operar em Cabo Verde, mas no seu país de residência, por residir também, por ter rendimentos lá ou ter que os declarar lá, pode ser tributado 2 vezes. Temos esse mecanismo interno que permite deduzir na declaração de rendimentos, mas outra via fundamental são os tratados. Nós até agora tínhamos uma rede muito fraca de tratados, essencialmente com Portugal e mais nos últimos anos com Guiné-Bissau, depois Macau, mas nos 2 últimos anos temos estado a trabalhar no sentido de reforçar essa rede. Já se assinou com Maurícias, com Espanha e com Luxemburgo também. Há perspectivas dos acordos estarem finalizados brevemente, já foram discutidos, e a ideia é ampliar esse leque, porque isto também é uma forma de atrair investimento externo. O investidor fica mais confiante sabendo que onde vai investir tem esse mecanismo, porque senão fica penalizado 2 vezes. Portanto, o investidor pode trazer para aqui o parque industrial estrangeiro, produzir e exportar depois com incentivos. Será isso? Por exemplo, através do Centro Internacional de Negócios poderá fazer isso. Aliás, o Centro Internacional de Negócios é um mecanismo, um instrumento que vai, de certa forma, potenciar Cabo Verde como plataforma do mundo, que é, estamos no oceano, posição geográfica privilegiada, e eu posso trazer matéria-prima, por exemplo, da CDAO, transformá-lo no centro industrial e depois conseguir exportar com alguns incentivos. Mas, no entanto, a fiscalidade internacional hoje em dia está muito atenta a estes temas e é preciso ajustar o nosso regime às regras da União Europeia ou dos Estados Unidos, que também estão nessa luta de atrair investimentos, não é? E também temos de estar, obviamente, nesta questão internacional de ter o nosso regime mais transparente possível, mais justo possível, porque é uma questão de credibilidade. Doutora Lisa Vaz, muitíssimo obrigado por ter estado aqui connosco no programa Praça Financeira e ajudar-nos a entender um pouco sobre a fiscalidade. Obrigada. Passamos agora a um breve intervalo, voltamos já de seguida. No BAE, todos os dias, a nossa equipa faz o seu melhor para prestar a todos os nossos clientes um serviço eficiente e de qualidade. A cada dia aumentamos o número dos nossos clientes e a sua satisfação é o nosso maior compromisso. BAE, o banco de todos, em todos os momentos. Imagina o amanhã, nunca sabes o que virá. Não basta ter saúde, é preciso atitude. É melhor estar seguro para garantir o futuro. Tenha a sua saúde num só cartão e adira ao seguro de saúde da Garantia. À sua disposição tem uma rede médico-hospitalar, preços especiais em consultas e tratamentos médicos em Cabo Verde e no estrangeiro. Juntos pela sua saúde. Garantia. Juntos por um futuro seguro. Uma das principais reclamações e reivindicações por parte dos empresários prende-se com a carga fiscal que alguns consideram excessiva. Quisemos conhecer, através do presidente do Conselho Superior das Câmaras de Comércio, qual tem sido a relação da máquina fiscal do Estado com os empresários em matéria de cobrança de impostos. De uma forma geral, as pessoas sempre queixam-se de que a carga fiscal é elevada e que necessitaria de haver uma flexibilização dessa carga fiscal, mas muitas vezes, mais do que a carga fiscal, o que está em causa é o procedimento, é o relacionamento entre
a máquina fiscal, portanto, a administração fiscal e os empresários. É preciso dizer que, de facto, tem havido uma melhoria significativa. A abordagem relativamente aos empresários tem vindo a tornar-se consistentemente mais friendly, é um facto neste momento. Persistem ainda determinados aspectos que carecem de ser limados, uma necessidade de alguma simplificação do sistema, algum alívio em determinados aspectos, sobretudo naquilo que respeita à parafiscalidade, ou seja, que não são os impostos, nomeadamente o IRPS ou o IRPC, mas a todas as taxas que gravitam à volta da atividade económica, que essas é que muitas vezes acabam por tornar mais oneroso o sistema fiscal para os contribuintes. De modo que é preciso trabalhar ainda nessas diversas vertentes para a otimização do nosso sistema fiscal. Segundo Belarmino Lucas, tem havido melhorias significativas na relação entre o Estado e as empresas, traduzidas numa mudança de mentalidade e uma certa flexibilização. Quando há situações em que notoriamente o fisco não tem razão e que há uma impugnação no Tribunal Fiscal e Aduaneiro de Sotavento ou de Barlavento, o contribuinte ganha o processo nessa primeira instância. Neste momento há essa postura de se evitar o recurso para instâncias superiores, fazendo com que o assunto fique logo resolvido e o contribuinte fique livre para continuar a sua atividade. Há também, por exemplo, a questão da abertura para a instituição da arbitragem tributária, que aliás já existe em termos de legislação e que é preciso portanto, avançar para a sua efetiva implementação, e de uma forma geral a maior abertura das repartições de finanças para dialogarem com os contribuintes, resolverem as diversas situações pelo diálogo, a maior divulgação de informações. Portanto, nota-se efetivamente uma melhoria desse relacionamento, mas, como eu disse, ainda há um caminho a percorrer, mas entendo que com uma verdadeira noção de parceria podemos atingir esse objetivo. Nas reportagens do dia, fomos visitar o mercado e ver o comportamento fiscal na ótica das empresas. Visitamos uma empresa do ramo automóvel e um empresário cabo-verdiano que opera em vários setores de atividade. Fomos conhecer os impostos pagos nos diferentes ramos de atividade, os principais constrangimentos em relação ao fisco e as propostas de melhoria. Bom, à partida, por se tratar de uma atividade de importação, paga-se no momento da entrega do bem no país, paga-se os direitos aduaneiros e o IVA. Depois, na comercialização, paga-se outra vez, portanto, o IVA sobre a faturação. E depois, no âmbito do funcionamento da empresa, paga-se o IUR. O IVA, por exemplo, paga-se logo na alfândega, logo à cabeça. Depois paga-se o IUR, paga-se também o INPS. E quando se faz alguma operação bancária, paga-se também imposto de selo. E mais ainda se houver, digamos assim. Pagamos tudo aquilo que se exige. Nós achamos que a carga fiscal poderia ser melhorada. É excessiva, sim, tendo em conta que as empresas precisam de tesouraria para funcionarem, e uma vez que, tratando-se, por exemplo, no nosso caso, em que nós importamos, portanto, o adiantamento que fazemos ao sistema é considerável. Portanto, quanto mais vendas houver, mais adiantamento de impostos nós fazemos. No meu modo de ver, acho que é excessiva. Mas pronto, é uma carga excessiva que temos de aceitar até de bom grado, porque nós precisamos de muitos serviços que dependem do Estado. O Estado, para suportar esses serviços, tem de cobrar impostos. Mas essa carga podia ser mais leve se fosse mais bem trabalhada. Se toda a gente pagasse, talvez nós até pagássemos menos e o Estado poderia arrecadar muito mais dinheiro. Mas o serviço de fiscalização tinha de ser muito bem feito.
O imposto de selo, por exemplo, acho que dificulta muito. Os outros impostos nós devemos pagar porque precisamos de muitos serviços do Estado. Os direitos aduaneiros poderiam ser revistos. Nós, neste momento, as empresas do ramo já estão a pensar nisso, a pensar numa proposta para fazer às entidades competentes. Se nós tivermos em conta que as viaturas, ditas viaturas limpas, as híbridas, etc., não têm um enquadramento adequado na nossa atual pauta aduaneira, consideramos que sim, que devemos ir por aí para beneficiarmos o nosso ambiente. Incentivos fiscais, temos, à luz do atual Código, temos, por exemplo, na contratação de estagiários. Mas para a atividade em si, neste momento, ainda estamos a trabalhar propostas para chegar lá. Por exemplo, nesse serviço de estagiário, falou-se muito que havia algum incentivo nesse aspecto, e nós, algumas pessoas já fizeram estágio nas nossas empresas. Que são algumas, mas não é do meu conhecimento ainda que temos conseguido qualquer. Ainda não conseguimos nenhum incentivo, acho que ainda não recebemos nada. A competitividade depende muito, depende não só da atuação das empresas, mas também depende bastante das leis e da sua fiscalização. Portanto, nós neste momento no setor estamos a atravessar um momento crítico que tem a ver com a importação de viaturas acidentadas que não só chocam diretamente com a nossa atividade, tendo em conta que estas viaturas são importadas na maior parte por particulares e não por empresas. Esses particulares não têm uma estrutura tal como nós temos, nós e as empresas semelhantes à nossa, não têm uma estrutura, não pagam impostos e muitas vezes vendem os carros na própria alfândega. Isso é fácil de se constatar. E nós consideramos que isso é um entrave à competitividade. Também quisemos saber, junto ao empresário António Correia, como foram recebidas as medidas de proteção à indústria nacional, na visão de quem opera no ramo da importação e comercialização de produtos. Diz-se que as indústrias nascentes merecem apoio, devem ser apoiadas. Mas eu trabalho também com esses produtos, a minha pessoa. Não estou a ficar beneficiado com isso, porque produtos que eu vendia mais baratos, estou a vendê-los agora mais caros. Mas quando analiso isso como cabo-verdiano, vejo que para Cabo Verde melhorar é necessário que se tomem essas medidas. E chegou agora o momento de clarificarmos alguns conceitos relacionados ao tema de hoje, por exemplo, sobre o universo da fiscalidade. O IRPC é um imposto sobre rendimento de pessoas coletivas. Incide sobre os rendimentos obtidos no período de tributação, coincidente normalmente com o ano civil, pelos respectivos sujeitos passivos, incluindo sociedades comerciais ou civis, sob a forma comercial, cooperativas, empresas públicas, pessoas coletivas de direito público ou privado e entidades com ou sem personalidade jurídica, mesmo que não tenham sede nem direção efetiva no território nacional, mas que aí obtenham rendimentos. IRPS é o Imposto Único sobre Rendimento de Pessoas Singulares. O IVA, ou Imposto sobre Valor Acrescentado, é um imposto indireto. O IVA visa tributar todo o consumo em bens, materiais e serviços, abrangendo a sua incidência em todas as fases do circuito económico, desde a produção ao retalho, sendo a base tributável limitada ao valor acrescentado em cada uma das fases. Incentivos. São apoios concedidos pelo Estado às empresas, que podem abranger as mais diversas áreas, desde a ciência, investigação, biotecnologia, ambiente, tecnologia, comunicação, energia, etc. E passemos agora às cotações do mercado da Bolsa de Valores de Cabo Verde. Cotações de mercado da Bolsa de Valores de Cabo Verde. No dia 24 de abril, as ações do BCA foram cotadas ao preço de 2.550 escudos. Melhores ofertas de venda: 35 ações por 2.500 escudos, 209 ações por 2.550 escudos, 130 ações por 2.850 escudos. No dia 24 de abril, as ações da Caixa foram cotadas ao preço de 2.900 escudos por ação. Melhores ofertas de venda:
581 ações por 2.900 escudos. 345 ações por 3.000 escudos. Ações da Enacol no dia 24 de abril, 2.310 escudos. Melhor oferta de compra, 100 ações por 2.310 escudos. Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos. As ações do dia 24 de abril foram cotadas ao preço de 3.000 escudos, sendo a melhor oferta de compra 1.000 ações por 3.400 escudos. Estas foram as cotações da Bolsa de Valores de Cabo Verde do dia 24 de abril de 2018. E chegamos ao fim do programa de hoje. Só nos resta agradecer a vossa presença e a atenção dispensada. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário, com mais um programa Praça Financeira. Até lá, fique bem. Imagina o amanhã, nunca sabes o que virá. Não basta ter saúde, é preciso atitude. É melhor estar seguro para garantir o futuro. Tenha a sua saúde num só cartão e adira ao seguro de saúde da Garantia. À sua disposição tem uma rede médico-hospitalar, preços especiais em consultas e tratamentos médicos em Cabo Verde e no estrangeiro. Juntos pela sua saúde. Garantia. Juntos por um futuro seguro.